E é isso aí, pessoal. A gente deu aquela introdução no nosso conteúdo de bioquímica. Vocês viram que é muita informação e que essas informações são necessárias para o nosso dia a dia. Química não é só sala de aula, viu, pessoal? Química é o nosso cotidiano. E pensando nisso, nós vamos fazer a nossa revisão para a gente poder ter sucesso na atividade de sala. Então, vamos lá? Estamos na nossa aula 38.2, falando sobre introdução à bioquímica. Nós abordamos álcools graxos, né? Que são álcools alifáticos derivados de gorduras e óleos naturais, originários de plantas, mas que também são sintetizados em animais e algas. A gente viu que os álcools primários, com mais de 8 átomos de carbono na cadeia, eles são geralmente lineares. Eles são amplamente utilizados na indústria de cosméticos como agentes de viscosidade, emoluentes e opacificantes. Também são usados como solvente para graxas, ceras, gomas, em pomadas de uso farmacêuticos, aditivos para óleos lubrificantes. E aí a gente falou também sobre os ácidos graxos. Nós vimos que eles podem ser classificados como saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Nos ácidos graxos saturados, nós vamos ter os saturados de cadeia curta e cadeia longa, que são aqueles que apresentam carbonos saturados durante toda a estrutura do nosso composto. Já nos monoinsaturados, nós teremos o ômega 9, onde nós teremos a presença de uma única insaturação. Nos poliinsaturados, nós teremos o ômega 6 e o ômega 3. Lembrando que quando a gente está falando de insaturado, nós estamos falando de óleos, e quando nós falamos de saturado, nós estamos falando de gorduras. Aqui nos polissaturados, nós teremos aqueles que apresentam mais de uma insaturação dentro da sua estrutura, da sua biomolécula. E aí a gente tem vários exemplos, tanto para o ômega 6 quanto para o ômega 3. E aditivos? Nós falamos sobre aditivos alimentícios e que a principal função deles é estar ali intervindo em algumas reações que podem fazer com que aquele alimento se perca antes do tempo, mas eles também são utilizados para intensificar aromas, sabores ou ainda estabilizar algumas das reações ali para manter a estrutura dos nossos alimentos. E aí, como aditivos, nós vamos ter os antioxidantes, os acidulantes, conservantes, os corantes, espessantes, os aromatizantes e os flavorizantes. Teremos ainda os estabilizantes, edulcorantes, umectantes e antiumectantes. Todos eles com uma função em específico. Lembrando também que quando a gente fala de aditivo, nós não estamos falando somente de materiais e substâncias industrializadas. Nós estamos falando também de alguns que são natural. E aí a gente viu como exemplo o sal, que já foi utilizado em grande escala para poder fazer com que alimentos durassem mais, isso através da osmose, né? Pegavam-se a carne. Na época que não tinha geladeiras, quem não tinha acesso à eletricidade, as pessoas salgavam aquela carne. O que ia acontecer? A água das células que compõem a carne, elas sairiam do meio menos concentrado, que é dentro da célula, para o meio mais concentrado, que seria a parte que está com sal, fazendo com que ela sofresse a osmose, liberando a água, fazendo com que aquela carne durasse mais. E isso é também utilizado como aditivo alimentício, porém ele é natural. Tranquilo? Então vai lá, faz a tua atividade, que eu vou te aguardar aqui para a gente fazer a correção juntos. E aí, pessoal,
Conseguiram? Gostaram da atividade? Difícil o aluno gostar da atividade que o professor manda, né? Eu até entendo que não acho tão legal, mas a atividade de hoje, ela não estava tão difícil assim, né? Ela estava razoável, marromeno. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Olha só, como nós estávamos falando de ácidos graxos, nós vimos durante a aula a classificação de saturado, monoinsaturado, poliinsaturado. Não poderíamos deixar de cobrar essas classificações na nossa atividade. Só para saber se você está antenado aí nas nossas explicações. Então, o que eu quero de vocês? Nós temos ali a questão 1, que fala o seguinte: dada a fórmula dos seguintes ácidos graxos, decida se são saturados ou insaturados. Então, ele deu ali a fórmula de 3 ácidos graxos, né? O ácido beênico, o ácido eurúcico e o ácido gondóico. Cada um com a sua fórmula molecular. Ele não deu a estrutura toda para a gente. E aí ele pede para você determinar se é saturado ou se é insaturado. E aí o que você determinou? Você olhou as estruturas, observou ali a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênios e determinou quem é saturado e quem é insaturado? Olha só, primeiro passo, observe os carbonos e os hidrogênios das fórmulas moleculares. Aqui o nosso primeiro ácido, ele tem 21 átomos de carbono e 43 átomos de hidrogênio. Lembrando que essa extremidade aqui, pessoal, ela é a extremidade característica do nosso ácido. Ela é a nossa carboxila, né? No segundo, nós temos 21 átomos de carbono, a mesma quantidade do primeiro, só que aqui nós temos 41 átomos de hidrogênio. Nós temos hidrogênio a menos. No segundo, nós temos 19 átomos de carbono e 37 átomos de hidrogênio. O que você pode fazer no seu caderninho para resolver essas questões? E seria interessante você, de fato, fazer sim essa questão do jeitinho que eu vou lhe falar. Ó, você pode desenhar lá os 21 átomos de carbono com os seus 43 átomos de hidrogênio distribuídos entre esses aqui, entre os carbonos, e na extremidade ter o nosso grupo carboxila. Isso para as 3. E aí você tem que lembrar que todo átomo de carbono tem que realizar 4 ligações. Se faltou hidrogênio, significa que eu terei carbonos insaturados. E aí eu vou poder classificar os nossos ácidos. Como é que vai ficar? Olha só, o nosso primeiro, fazendo a distribuição de todos os seus átomos de carbono e de todos os seus hidrogênios, nós chegamos na estrutura de um ácido saturado. Nós não temos a presença nem a necessidade de ligação dupla entre os átomos de carbono. Já o nosso erúcico, ele tem insaturação. Se aqui eu tinha 21 átomos de carbono e 43 hidrogênios e não necessitei de insaturação, como aqui eu vou ter hidrogênio a menos já, né? Você que fez a primeira estrutura já se toca que na segunda eu terei a necessidade de ligação dupla. E aí ele é um ácido insaturado. Então, eu tenho esse primeiro como um ácido saturado e o segundo como um ácido insaturado. Tranquilo? E o nosso terceiro, ele também tem uma insaturação. No caso, se você fosse desenhar, pessoal, tranquilo, você poderia colocar a insaturação aonde você achar melhor. Não teria problema porque você não teria como adivinhar aonde está a saturação. Tranquilo, eu iria aceitar. O importante era saber classificar.
Como ele tem uma insaturação, ele é um ácido insaturado também. Tranquilo? Então, nossa questão 1, nós classificamos aí saturado, um saturado e 2 insaturados. Questão número 2, perdão. Olha só, na questão número 2 ele fala: observe a fórmula estrutural do triacilglicerol. E aí ele deu a fórmula estrutural pra gente. Observe que eu tenho aqui, ó, situações como essa, significa que eu vou ter esse CH2 aqui, ó, repetido 7 vezes. Mesma situação aqui, ó, eu vou ter esse CH2 aqui repetido 16 vezes, ó. Aqui também 7 vezes. Aqui também, ó. Então, são estruturas grandes, né? Tem uma grande quantidade, uma grande sequência de átomos de carbono. Outro detalhe muito importante, que essa estrutura está ligada uma com a outra entre si aqui, ó, através desta ligação aqui. E aí vem o que se pede. Sabendo que grau de saturação de um ácido graxo é definido pelo número de ligações duplas entre os átomos de carbono nas cadeias, os 3 ácidos graxos, no caso é para classificar, eles podem ser classificados em saturados, respectivamente, em, ó, ele quer os 3 ácidos graxos em saturados, podem ser classificados, respectivamente, em. Aí ele quer saber quem é monossaturado, saturado, poliinsaturado na sequência aqui, ó. Você pode até ter ficado confuso. Na sequência aqui, ó, classificar este daqui, esse aqui e depois esse daqui. Nessa sequência, tá? No primeiro, se você for observar esse primeiro aqui, ó, primeiro, ele vai ser monossaturado. Quantas insaturações nós temos para ele? Só uma. Concordam comigo? Ó, uma insaturação. Ele vai ser monossaturado. No segundo, eu não consigo enxergar a insaturação aqui. Para mim, ele é saturado. E o terceiro? O terceiro, ó, ele tem uma insaturação, 2 insaturação, então ele já vai ser poliinsaturado. Tranquilo? Então, vamos olhar aqui qual alternativa vai trazer monoinsaturado, saturado e poliinsaturado. Vamos olhar aqui, ó. Na letra A ele traz monoinsaturado, certo? Do jeito que a gente viu. Saturado e polissaturado. Monoinsaturado, saturado e polissaturado. Letra B, monoinsaturado, monoinsaturado e polissaturado. A letra B ele está dizendo que tanto o primeiro, esse daqui, quanto o segundo, eles são monoinsaturados. Na letra C, monoinsaturado, saturado e poliinsaturado. Observe a nomenclatura aqui, ó, poliinsaturado, sem ser esse poliinsaturado aqui, ó. É diferente, esse nome aqui não existe. Letra D, ele diz que o primeiro é saturado, na letra E também. A gente viu que o primeiro ácido ele tem insaturação. Então, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa C, onde o primeiro é monoinsaturado, o segundo é saturado e o terceiro é poliinsaturado. Não aqui, ó, polissaturado com esses 2 S não, tá? Muita atenção nas questões. Daí as outras todas estão incorretas. Vamos observar aqui, ó. Olha só, uma insaturação, o que faz dele um monossaturado. Esse aqui é uma cadeia que não tem insaturação, ela é uma cadeia saturada. E o terceiro, ó, ele apresenta 2 insaturações,
que faz dele um polissaturado. E vamos para a nossa terceira questão. Se liga no Enem e traz uma questão para a gente do Enem de 2009, que diz assim: sabe-se que a ingestão frequente de lipídios contendo ácidos graxos, ácidos monocarboxílicos alifáticos, de cadeia carbônica insaturada com isomeria trans apresenta maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com os isômeros cis. Dentre os critérios seguintes, o mais adequado para a escolha do produto alimentar saudável contendo lipídio é, e aí ele tem aqui as alternativas para você escolher o mais saudável dentre eles, tá? Na letra A, ele fala, se contiver bases nitrogenadas, estas devem estar ligadas a uma ribose e a um aminoácido. Letra B, se contiver sais, estes devem ser de bromo ou de flúor, pois são essas as formas mais frequentes nos lipídios cis. Letra C, se estiverem presentes compostos com ligações peptídicas entre os aminoácidos, os grupos amino devem ser esterificados. Letra D, se contiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos, os ligantes de maior massa devem estar no mesmo lado da cadeia. E a letra E, se contiver polihidroxialdeídos ligados covalentemente entre si por ligações simples, esses compostos devem apresentar estrutura linear. Olha o enunciado. Ele está falando que as cadeias carbônicas trans, elas apresentam maior risco. Então, que a gente deveria procurar os compostos que apresentassem cadeias carbônicas de isômeros cis, né? E ele pede para você determinar entre os critérios a seguir o mais adequado para a escolha do produto alimentar saudável contendo esse lipídio. No caso, eu teria que procurar aqueles que apresentam isômeros cis. Gente, nós estudamos isomeria lá na unidade 2 e nós vimos o seguinte da isomeria geométrica, que ela vai ocorrer entre carbonos que sejam insaturados de ligação dupla, aonde esses carbonos eles não podem girar independentemente um do outro. Cada carbono ele tem que apresentar pelo menos 2 ligantes diferentes, né? Vamos colocar aqui desta forma aqui, ó. Essa categoria aqui, esse isômero aqui, ele vai ser o tipo trans, aonde os ligantes iguais estão em lados opostos. E essa isomeria, ela é a que apresenta maior risco. Então, a gente tem que procurar a categoria do tipo cis. Vamos ver aqui como é que seria o tipo cis. É quando os ligantes iguais, olha só, estão do mesmo lado. Então, aqui eu tenho isômeros cis que oferecem menos risco à saúde. A que vai se adequar a isso vai ser a letra D, ó, que contiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos e os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado. Quando os ligantes estão do mesmo lado, é o tipo cis, o que leva a letra D está correta. Como o enunciado apresenta os riscos de maior da isomeria trans, quando os ligantes estão dos lados opostos. Então, o ideal é que o isômero cis, com os ligantes do mesmo lado da cadeia, seja escolhido para evitar risco à saúde. Então, aí a gente fecha com a nossa alternativa D como a correta para essa questão. Lembrando que essa questão aí abordou isomeria e é um conteúdo da nossa unidade 2. Então, os conteúdos eles estão
diretamente ligados. E assim a gente encerra essa aula de número 38 e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.